Bom dia, povo abençoado, a paz do Senhor. O pecado existe ou não existe? O pecado deixou de existir. Eu vou ler aqui para vocês. 1 João. 1 João 1, no versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O pecado não deixou de existir, ele existe. 1 João 1, no versículo 10, se dissermos que não temos pecado, fazemos mentiroso e sua palavra não está em nós. O pecado existe, não deixou de existir. Alguns dizem que ele foi aniquilado na cruz do Calvário, não existe mais quando Cristo morreu. É porque hoje nós temos acesso direto ao perdão. Quando pedimos perdão, nós somos perdoados. Por isso ele foi aniquilado. E antigamente, na época da lei, tinha que se matar cordeiro, né? Jesus, ele nunca pecou. 1 Pedro 1, 22. Ele não cometeu pecado, nem da sua boca se achou engano. Jesus nunca pecou. E o batismo nas águas, por exemplo, é para remissão de pecados. Ele batizou para cumprir o mandamento, né? Porque ele não tinha pecado. Então, daí já está uma noção para você entender. O que gera o pecado? Tiago 1, versículo 13. Ninguém sendo tentado diga de Deus, sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo maligno e a ele ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, a concupiscência, havendo concebido da luz o pecado, e o pecado sendo consumado, ele gera a morte. Quando o pecado é consumado na pessoa, ele gera a morte. E eu falo de duas mortes, né? Vou falar da morte eterna. João 5, 28. Não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem feito o mal para a ressurreição do juízo, morte eterna. Morreu até aguardar o julgamento final. E tem também morte espiritual. Tiago 5, versículo 20. Sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Morte espiritual, né? A pessoa erra contra Deus, peca, e ele espiritualmente ele morre, mas depois ele pode reconciliar, Deus perdoa, né? Então tem a morte espiritual. E Tiago aqui está dizendo, né? Aquele que fizer converter um pecador do seu caminho, salvará da morte uma alma, né? Pode ser a morte espiritual. E mais uma coisa aqui em Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Olha de onde vem, olha o que é o pecado, né? O pecado é... A pessoa sabe fazer o bem e não faz, ele está cometendo pecado. Então tudo é pecado, né? Romanos 6,15, olha o que Paulo diz. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum, né? Então não é porque nós estamos agora debaixo da graça que vai viver pecando, né? Paulo está querendo dizer. Romanos 7,12. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Ó, Jesus não aboliu a lei, né? Resumiu em dois, amar Deus e o próximo. Romanos 7,19. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este pratico, né? Paulo está falando dos membros do corpo, que sempre eles são luta, né? Carne contra espírito, sempre a luta. Romanos 7,22. Segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte, né? Então veja bem que o pecado existe. Romanos 6,12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal,
para obedecer de suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redivivos entre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, o pecado não tem domínio sobre ninguém, se ele andar na graça, né? Se ele andar no Espírito, né? Se ele andar no Espírito. Mateus 18:15. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ele e ti. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se o teu irmão pecar contra ti, então o pecado, né? Existe também a pessoa pecar contra o outro, né? Falar mal em qualquer assunto, né? E se ele pecar contra o irmão, ele está pecando também contra Deus, que tem a amar a Deus e o próximo, né? Aqui que chega a questão que eu estava falei no começo, 1 Pedro 1:24. Jesus levou nossos pecados. Levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarados. Como funciona isso, povo abençoado? Isso aqui que muitos, a mente deles, né, fica imaginando, mas como? Ele já levou nossos pecados, então como que a gente tem um pecado, né? É o acesso ao perdão que nós temos direto quando pedimos perdão. Na época da lei tinha que oferecer animal, cordeiro. Eu vou ler só um versículo aqui que está em Levítico 4, de 1 a 35. Eu vou ler só o versículo 3. Fala assim: se for o sacerdote ungido que pecar, assim tornando o povo culpado, oferecerá ao Senhor pelo pecado que cometeu um novilho sem defeito, com oferta pelo pecado, como oferta pelo pecado. Aqui está falando de um sacerdote pecar, né? Então você vê que na época da lei era dessa forma. E aqui é o sacerdote, né? Aí como que funciona agora então? Jesus morreu, né? Vamos lá. Eu vou para o Apocalipse. Eu vou ler o Apocalipse que fala assim. Apocalipse 5:3. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque não foi achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E disse-me um dentre os anciões: não chore, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e rompeu seus 7 selos. Nisto vi entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciões, um cordeiro em pé, como havendo sido morto, e tendo 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra, e veio e tomou o livro da destra do que estava assentado sobre o trono. O Apocalipse é todo simbólico, né? Vocês sabem disso. E aqui está falando da morte de Jesus. Ninguém foi achado digno de morrer na cruz do Calvário, né? Aqui vocês podem ver aqui, ó. Vocês podem observar. Né? Apocalipse 5:3. Vou ler o primeiro, né? Apocalipse 5 primeiro. O livro selado e o cordeiro. Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém achava digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia um dos anciões disse: não chore, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro, seus 7 selos. Então veio no meio do trono dos 4 seres viventes, que entre os anciões de pé um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, 7 olhos, e os 7 espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. E veio e tomou o livro na mão direita dos que estava sentado no trono. Logo tomou o livro,
Os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram diante do Cordeiro, tendo todos uma harpa de ouro cheias de incensos, que são as orações dos santos. Então ninguém foi achado digno no céu, as orações dos santos, né? Deus do início de Adão e Eva, os patriarcas, então as orações, tudo ali. Ninguém foi achado digno de abrir o livro, ninguém foi achado digno de morrer por você, por mim, pela humanidade. Então o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, se disponibilizou, né, voluntariamente. Ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito lá na cruz. Ele entregou voluntariamente. Então Jesus morreu pelos nossos pecados. E como que foi consumado o pecado, nós temos hoje acesso direto ao perdão, sem precisar de matar animais, sem precisar, né, de oferecer animais. E quando nós pedimos perdão, aonde eu iniciei lendo, né, eu volto cá no primeiro versículo, aqui onde eu iniciei lendo no começo, em 1 João 1, versículo 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Está aí. Confesse para Deus e, como ele disse para aquela mulher adulta, vai, não peques mais. Jesus cumpriu toda a lei? Cumpriu, que ele resumiu em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Quando ele amenizou a causa da mulher adúltera, Jesus, ele transgrediu a lei? Não, porque foi resumido em 2: amar a Deus e o próximo. Porque se fosse como a lei nos dias de hoje, não tinha tantos animais, não ia dar conta, né? Porque os homens pecam, né? Os homens são pecadores, os seres humanos, eu digo os seres humanos, né? Então, quando pedimos perdão dos nossos pecados, Jesus nos perdoa e nos purifica, porque Ele não pode reinar sobre a vida daquele que anda em espírito. Precisa de andar em espírito, né? Não pode cumprir as obras da carne. Precisa de andar em espírito para não viver em pecado. Fica na paz do Senhor, povo abençoado. Lembrando que hoje é o dia 13 de agosto. Hoje é 13 de outubro de 2021. Fica na paz do Senhor.